graduação da disciplina de Biologia Computacional, apresentarei uma análise detalhada e crítica do artigo de Large Language Models Generate Functional Protein Sequences Across Diverse Families, publicado na revista de alto impacto Nature Biotechnology. Esse trabalho, liderado por Ali Madani e sua equipe, representa um verdadeiro marco na interseção entre a inteligência artificial moderna e a biotecnologia. O subtítulo que eu escolhi para essa apresentação foi de Design de Proteínas Funcionais com IA Generativa, o qual resume a proposta central do estudo, a tentativa audaciosa de transpor o sucesso dos grandes modelos de linguagem como o ChatGPT para um dos desafios mais complexos da biologia molecular, que é desenhar novas proteínas funcionais do zero. Veremos ao longo desta apresentação como essa abordagem permite superar limitações históricas da bioinformática, gerando enzimas que a natureza nunca explorou em bilhões de anos de evolução, mas que funcionam perfeitamente em laboratório. Para organizar nosso tempo e garantir que cobramos todos os aspectos técnicos com a devida profundidade, estruturei a apresentação da seguinte forma. Para guiar nossa discussão de forma didática, dividi a apresentação em 5 blocos principais. Primeiro, faremos uma introdução e contextualização. É fundamental definir bem qual é o problema do desenho de proteínas, porque as abordagens tradicionais, apesar de úteis, enfrentam gargalos significativos quando tentamos inovar radicalmente. Em seguida, entraremos na metodologia, detalhando a arquitetura do modelo, o modelo chamado ProGen. Vamos entender o processo em duas etapas: o pré-treinamento e o ajuste fino específico que a gente vai ver. E além de olhar a matemática também por trás do mecanismo do self-attention, porque basicamente o nosso modelo é um transformer muito utilizado. O terceiro ponto será a validação experimental. Analisaremos o estudo de caso prático com a família das lissosomas, focando nos dados usados. Posteriormente, faremos uma análise comparativa, discutindo resultados. E, por fim, mostrarei onde encontrar o código-fonte e uma conclusão também. Então, a premissa fundamental desse trabalho baseia-se em uma analogia poderosa que conecta a linguística computacional e a bioquímica. Na linguística, sabemos que um alfabeto finito de letras forma palavras. Essas palavras se organizam em frases seguindo regras gramaticais para transmitir um significado. Se eu troco uma palavra numa frase, posso mudar o sentido completamente ou torná-la incoerente. De forma análoga, na bioquímica, temos um alfabeto de 20 aminoácidos canônicos. Estes resíduos se organizam linearmente para formar motivos locais e estruturas secundárias que compõem a sequência primária completa. A semântica aqui, o significado dessa frase biológica é a estrutura terciária, é, consequentemente, a função biológica. Se a sequência não faz sentido gramaticalmente na biologia, a proteína não dobra e não dobra. A hipótese central dos autores é a seguinte, então, que o espaço de sequências proteicas naturais contém regras latentes, regras de biofísica, termodinâmica e evolução, né? Que podem ser aprendidas estatisticamente. Se um modelo pode aprender a gramática do português lendo milhões de livros, ele deve ser capaz de aprender as regras do enovelamento proteico, lendo milhões de sequências brutas, sem precisar que a gente ensine explicitamente as equações da física quântica. Mas por que precisamos dessa nova abordagem? Porque os métodos que já usamos, porque os métodos que a gente já usava não são suficientes para entender a inovação do PreGen. Precisamos analisar criticamente as ferramentas atuais. Primeiro, temos a evolução dirigida, que rendeu o prêmio Nobel a Frances Arnold.
Esta técnica imita a natureza, pegamos uma proteína existente e fazemos mutações pontuais aleatórias. Embora eficaz para otimizar um processo de busca local, estamos limitados a fazer pequenas alterações em algo que já existe. É difícil dar saltos criativos para desenhar uma estrutura totalmente nova. Segundo, e aqui quero chamar a atenção para o que vimos a gente na aula. Os métodos baseados em alinhamento múltiplo de sequências, dentro dessa categoria, temos métodos como o Direct Coupling Analysis e modelos de hipóteses. Essa tenta inferir a estrutura de proteínas, inserindo a convolução entre colunas do alinhamento. Porém, qual é o grande gargalo? Esses métodos dependem estritamente da existência de muitas sequências homólogas na natureza para construir um bom alinhamento estatístico. Se a família proteica é pequena ou se o alinhamento é ruidoso, a performance cai drasticamente. Eles têm dificuldade em generalizar as regiões inexploradas do espaço de sequências, onde não há homologia clara. E terceiro, o design racional baseado em física, simulações de dinâmica são precisas, mas computacionalmente produtivas para desenhar proteínas grandes do zero. Então, apresento a vocês a solução proposta. O modelo ProGen. Trata-se de um modelo de linguagem condicional de 1,2 bilhões de parâmetros. Para dar uma dimensão, ele foi treinado com um conjunto massivo de 280 milhões de sequências provenientes do banco de dados de Unipark. Isso inclui bactérias, vírus, arqueias e eucariotos e uma amostra gigante da diversidade da vida. Mas o que torna o Progen especial não é apenas o tamanho é o conceito de conditional generation, geração controlada. Imagine um gerador de texto aleatório, ele poderia gerar qualquer coisa. No Progen, os autores inserem etiquetas de controle antes da sequência durante o treinamento. Então, tags funcionam como um prompt ou comando, por exemplo. O input para um modelo poderia ser tag família Lissoma, tag função bacteriana. Assim como a gente pode olhar aqui, tipo, um prompt normal seria tipo assim, numa linguagem em contexto humano, mas para a gente, no com o nosso modelo de Progen, é, os etiquetas de controle seriam glucosamidade, tudo isso. Então, mas como dentro do modelo ele consegue, como é que nosso modelo consegue processar essas sequências muito longas? Bom, a base tecnológica aqui é o Transformer. A mesma arquitetura por trás do ChatGPT, o coração deste sistema é ilustrado nestes blocos amarelos, é um mecanismo de self-attention. Por que isso é tão importante para a biologia? Em métodos antigos, bom, por que um método transformer seria muito importante em biologia? Porque métodos antigos, como redes neurais recorrentes, o- ele olhava apenas para os vizinhos próximos. Porém, sabemos que o envolvimento de proteínas é um fenômeno global. Um aminoácido na posição 10 pode interagir quimicamente com um resíduo na posição 250. Então, não é muito bom. Mas o mecanismo de atenção permite que o modelo calcule o peso da interação de cada resíduo contra todos os outros resíduos da sequência simultaneamente. Então, independentemente da distância linear, essencialmente o modelo aprende a construir um mapa de contatos. Então, vamos traduzir isso matematicamente. Para ser mais precisos, o modelo opera baseado em duas equações fundamentais. Temos a equação de atenção, aqui a gente vai, basicamente a rede está calculando qual relevante o aminoácido na posição J é, para o aminoácido na posição I. Que isso está isso daí.
É também a segunda função de objetivo é treinamento. A gente está usando o modelo de Log-Likewood. O modelo tenta prever o próximo aminoácido, dado todo o histórico anterior e as etiquetas de controle. Ele ajusta seus bilhões de parâmetros para maximizar a chance de acertar as sequências que realmente existem na natureza. Então, agora que o modelo já tem conhecimento geral, o que a gente fez, bom, o que eles fizeram foi especializar ele. Como assim? Depois do pré-treinamento, entramos na segunda etapa, que foi o ajuste fino, o fine-tuning. O que eles fizeram aí foi que aí pegamos o modelo clínico geral, foi treinado novamente, mas agora apenas com um subconjunto de dados da família de interesse que foi os lisozimas. Isso refina os pesos da rede neural. É como se o médico fizesse uma residência para virar uma neurocirurgia. O modelo se torna um especialista, neste caso de lisozimas. Finalmente, nós aplicamos filtros para selecionar as melhores vazadas. Então, como é que foi a validação experimental? Para provar a teste, os autores foram para a bancada com o qual foi treinada. Bom, para o fine-tuning, o pipeline experimental foi um pouco rigoroso. Primeiro, regeraram 1 milhão de sequências, foram selecionadas em baseadas em auto com a mais baixa intensidade. Eles deliberadamente descartaram qualquer coisa que se precise muito com o que já existe. O objetivo era selecionar sequências alienígenas, distantes de qualquer proteína já conhecida. Então, se fossem selecionadas 100 dessas proteínas para a sintaxe química. Os resultados fossem os seguintes: que das 100 proteínas artificiais, 73% demonstraram atividade enzimática funcional. Se observamos o gráfico o eixo Y mostra a densidade óptica quando ele se soma, funciona. Então, o, o gráfico señala o destaque das performances das variantes geradas, que foi um destaque muito bom. Então, aqui chegamos ao ponto crítico para a bioinformática. O conceito de homologia. Quando uma nova sequência tem menos de 40% de identidade com uma conhecida, entramos na chamada de zona crepuscular ou Twilight Zone. Nessa faixa, ferramentas como o BLAST falham em inferir função. O ProGen gerou uma variante funcional chamada L056, que foi apenas usado 31% de identidade máxima com qualquer proteína conhecida na natureza. Isso foi extraordinário. Significa que a IA criou uma sequência onde quase 70% dos aminoácidos são diferentes de tudo o que conhecemos. E ainda assim, a proteína funciona. Isso demonstra que o modelo abstraiu os primeiros princípios do desenho, permitindo navegar em regiões inexploradas. Realmente criamos uma nova proteína funcional e não apenas um artefato estatístico. Os autores realizaram o padrão de ouro da biologia estrutural. Eles pegaram a sequência e disseram, como eu falei, então, não, tá, agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, para comprovar realmente criamos uma nova proteína funcional.
Não apenas um artefato estatístico, os autores realizaram o padrão ouro da biologia estrutural. Eles pegaram a sequência que eu falei, o L056, e seguiram um rigoroso processo de biologia estrutural experimental. Primeiro foi uma síntese, com o texto gerado pelo modelo. Depois, a expressão de DNA foi inserida em bactérias para que eles produzissem a proteína física. Depois, a cristalização, onde a proteína foi purificada, submetida às condições extremas para formar cristais microscópicos. Para depois, na parte de difração, onde finalmente usaram difração de raio-x de alta resolução para determinar a posição de cada átomo. A imagem que vemos foi o todo o processo que foi requerido, onde, depois de conhecer os resultados, os autores compararam o desempenho com o Boltzmann Machine, que onde foi antes o Boltzmann Machine de Direct Coupling Analysis foi considerado, bom, o estado da arte em métodos clássicos. Ele depende explicitamente da construção de um alinhamento múltiplo de sequências. Basicamente, olha para as colunas do alinhamento e calcula estatísticas de pares. Se a coluna 10 muda, a coluna 10 também muda. Então, o resultado da comparação foi reveladora, onde as proteínas geradas pelo progênio funcionaram consistentemente, mesmo com baixa identidade. As proteínas geradas pelo Boltzmann Machine falharam ou tiveram performance muito pobre quando tentaram se afastar da sequência natural. Então, por que isso aconteceu? A explicação reside na própria natureza do multiple alignment. O alinhamento múltiplo depende de conservação local. Quando você entra na atualização, que é a zona que eu falei, o alinhamento fica cheio de gaps, erros, é ruído. É ruído. A informação estatística se perde, o transforme de Progen, por usar o mecanismo de atenção global que vimos antes. Não depende de um alinhamento rígido, coluna por coluna. Ele consegue capturar o contexto global da proteína, superando essa barreira histórica. Então, como a gente pode visualizar no gráfico, nesta basicamente a gente está reduzindo a complexidade do espaço para um espaço 2D. Então, tipo, o que a gente pode olhar aí é que os pontos coloridos são as proteínas naturais, os vermelhinhos, e os azuis são as artificiais geradas pelo nosso modelo, ProGen. O que é fascinante aqui não é apenas onde os pontos caem, mas onde elas não caem, que são todos os espaços daquilo. Elas não estão apenas empilhadas em cima das naturais. Eles estão preenchendo as lacunas, os espaços em brancos entre as famílias. Isso sugere que a IA está realizando uma interpolação evolutiva. Imagine a evolução como uma paisagem montanhosa. A natureza explorou alguns picos. O modelo de linguagem parece que ser capaz de construir pontes funcionais entre esses picos, criando proteínas que poderiam ter existido na evolução, mas que por algum motivo histórico ou gargalo populacional, a natureza nunca testou. Então, e o melhor de tudo também é que essa tecnologia está acessível.
Com curiosidade, os autores adotaram uma postura de ciência aberta. Então, o código-fonte do completo do nosso modelo, junto com os peços do modelo com os 1 bilhão de parâmetros, foi disponibilizado publicamente. Ele está aqui arquivado no repositório de Zenodo, cujo link coloquei aqui no slide, se vocês querem olhar aí. Então, isso permite para a gente reproduzir os resultados. Se eu tiver um computador melhor, eu faria. Então, o que a gente já chegou foram as nossas conclusões. Esse trabalho estabelece três pilares fundamentais para o futuro da biotecnologia, que é a viabilidade do Deep Learning, porque foi provado que os modelos de linguagem treinados com dados brutos podem aprender a física implícita do enovelamento sem supervisão estrutural direta. Também a superação da homologia na generalização. Conseguimos quebrar a dependência histórica de elementos múltiplos de alta qualidade. Isso nos liberta para usar dados de metagenômica que antes eram descartados por serem difíceis de alinhar. Tipo, a gente provavelmente não vai ter que precisar de algoritmos muito complexos. Também o impacto, a inovação radical, a capacidade de ter modelos de linguagem, abre as portas para a criação de enzimas industriais terapêuticas totalmente novas, livres das restrições evolutivas e até mesmo de patentes de sequências naturais. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se vocês querem dar uma olhada para o trabalho, vocês podem ir para o link aqui. Isso foi tudo. Obrigado.